Essa é a aula sobre representação no espaço de estados. O material dessa aula está no Garcia, no livro do Garcia, seção 3.4, e no Duniz nas seções 3.2 e 3.3. O objetivo dessa aula é fazer com que o aluno saiba pegar uma equação diferencial linear e consiga representar no espaço de estados. É uma coisa mais ou menos parecida com o que a gente fez com função de transferência, que representava também a equação diferencial, mas ao contrário da função de transferência, que permite apenas uma entrada e uma saída, representação no espaço de estados permite várias entradas e várias saídas. Bom, a ideia aqui é mostrar o que significa essa representação no espaço de estados, como é que a gente coloca as diversas equações com graus diferentes nessa representação, e dar uma passada nos exemplos que a gente já viu da massa mola amortecedor, que é um típico sistema de segunda ordem, e o controle do vírus HIV de primeira ordem que a gente já viu na aula anterior. Bom, o modelo que a gente já apresentou até agora foi o massa mola amortecedor. Foi feita uma pequena alteração com coordenada de deslocamento vai ser Z, certo? Para não confundir com o resto das notações. Nesse caso, eu estou interessado no deslocamento da minha massa M. Eu tenho uma força conhecida F, como a gente já viu nos exemplos anteriores. E essa equação diferencial que a gente já mostrou nas aulas anteriores também. Bom, a ideia de ter a representação no espaço de estados é você poder representar a entrada com vetor U, a saída com vetor Y, e esses vetores vão ter o tamanho que for necessário, tanto de número de entradas e saídas que você vai ter representados nesse sistema. O sistema vai ser representado por um conjunto mínimo de variáveis de estado, que vão estar compostas por um vetor x, e elas têm que ser um número necessário para descrever a resposta do sistema. Não necessariamente essas variável de estado vai ser o que eu vou querer na saída. Pode ser, pode não ser. Tá? No caso da nossa massa mola amortecedor, o número mínimo de variáveis de estado são duas. Você vai precisar de posição e velocidade. Agora, será que isso realmente é um número mínimo? Bom, vamos ver então qual seria a linha de raciocínio. Eu preciso de posição e velocidade para definir o estado, porque se eu tiver só a posição, eu posso ter a minha massa numa posição com velocidades diferentes. Ou seja, a posição somente não define o estado completo da minha massa. Se eu tiver só velocidade, eu posso estar em posições diferentes com a mesma velocidade. Então eu preciso de ambas para definir o estado da minha massa. A aceleração, por outro lado, eu posso escrever ela como função da entrada, da posição e da velocidade. Não é uma variável de estado, não é uma coisa que pode ser considerada independente e se eu tiver posição e velocidade eu posso definir a aceleração. Então o número mínimo é realmente 2, e nesse caso eu estou escolhendo posição e velocidade, que parece muito bem definir o estado completo, tendo essas duas grandezas. A aceleração, aliás, ela pode não ser uma variável de estado, mas ela pode ser uma saída. Se eu estou interessado na aceleração desse bloco, eu posso colocar a aceleração como uma saída. Eu vou mostrar mais para frente como é que a gente vai fazer isso. A representação padrão no espaço de estados é você ter um conjunto de equações de primeiro grau, certo? Com uma única derivada no tempo. E essa única derivada no tempo, para cada uma das variáveis de estado, vai ter atrelado uma função de x, seriam simplesmente as variáveis de estado, as entradas do sistema U e o próprio tempo. Essas são as equações de estado. A saída, ela pode ser calculada com as saídas podem ser funções g, que são em função das variáveis de estado, das entradas e do tempo, e essas são as equações de saída.
Nota que eu tenho apenas uma única derivada no tempo. E isso não vai ser um limitante para mim. Eu posso definir todas as equações de várias ordens diferentes usando apenas uma derivada no tempo. E ela pode ser não linear. Aqui eu não estou especificando que tipo de relação eu tenho entre x, u e t. Eu só estou dizendo que tem uma função, em função das minhas variáveis de estado, entradas e tempo, que estão definindo as derivadas no tempo das variáveis de estado. Só isso. Se eu considero um sistema linear, com parâmetros invariantes no tempo, eu vou ter uma coisa mais nesse formato matricial. Eu posso colocar no formato em que eu tenho as derivadas das variáveis de estado sendo definidas por uma matriz multiplicando o vetor de variáveis de estado, uma matriz multiplicando as entradas e somando esses dois termos. A saída pode ser composta também de uma maneira bem similar, com uma matriz multiplicando as variáveis de estado e outra matriz multiplicando as entradas. Como é que eu posso representar diferentes ordens das equações diferenciais usando apenas uma notação que permite apenas uma derivada no tempo? Eu tenho que usar variáveis de estado com ordens de derivada diferente também. Por exemplo, se eu tenho uma equação de ordem n, eu preciso de n variáveis de estado para aquela equação. Certo? Por exemplo, na nossa massa mole amortecedora é uma equação de segunda ordem. Você vê o z, dois pontos aqui. E eu preciso de duas variáveis de estado. Então eu escolhi z ponto e z. Então, mas para cada uma dessas equações, cada uma dessas variáveis de estado que eu escolhi, eu tenho que ter uma equação diferencial. Tá? Então, considerando o tamanho dos vetores que eu tenho nesse sistema, sendo u de entrada, y, o vetor de variável de saída, x, variáveis de estado, e a sua derivada, x ponto, eu estou considerando aqui vetores com tamanhos completamente independentes. A entrada pode ter um tamanho p, y, q e x, r. Eu posso colocar qualquer tamanho, qualquer número de entradas, saídas e variáveis de estado. A notação é bem flexível. Considerando esses tamanhos genéricos, eu posso definir, eu já tenho definido quais são os tamanhos das matrizes A, B, C e D. Por exemplo, ver o vetor x ponto é R por 1, certo? É R linhas e uma coluna. E ele tem que ser igual ao quê? A, matriz A, vezes o x, que eu sei que é R por 1 também. E o B, que também vai multiplicar o U, que é o P por 1. Então, isso aqui já me define, certo? Qual o número de linhas que eu tenho que ter. Se A mais B tem que ter tamanho R linhas, então o A tem que ter R linhas e B tem que ter R linhas também, certo? O Y vai seguir uma lógica similar também. Se eu tenho Q linhas e eu tenho C, matriz C vezes X mais D vezes U, C e D tem que ter Q linhas para essa soma ser possível. Então, já defini A e B, eu tenho que ter R linhas, C e D tenho que Q linhas. Se eu sei que o A está multiplicando X e o X tem R linhas, e eu tenho que ter R colunas em A também para essa multiplicação ser possível. Mesmo caso para o B. Se eu tenho um B multiplicando um P que tem um U, o vetor de entrada U, que tem P linhas, ele tem que ter P colunas. As matrizes C e D, de modo similar, o C tem que ter R colunas e o D tem que ter P colunas, exatamente por causa da multiplicação com X e com U, respectivamente. Então, quais são as etapas que a gente segue para colocar a nossa equação diferencial na representação no espaço de estados? Primeiro, identificar as variáveis de estado e as entradas. Lembrando que, numa equação de ordem n, eu tenho que ter n variáveis de estado. Por exemplo, no caso do nosso que tem z dois pontos, uma maneira simples de lembrar é que se eu quiser a minha variável z, eu tenho que integrar duas vezes a variável de maior ordem. Segundo, escrever as equações de estado.
e ela vai seguir mais ou menos esse formato, certo? A derivada da variável de estado tem que estar definida em termos das variáveis de estado, das entradas e do tempo. Isso de uma maneira genérica. Terceiro, escrever as equações de saída. Eu vejo o que eu estou interessado e eu tenho que escrever as expressões que usam variáveis de estado, entradas e tempo também. Se for uma equação linear, eu escrevo em formato matricial. Certo? Que esse é um formato que a gente pode colocar em vários pacotes de software no computador também. Bom, indo para o nosso sistema massa-mola-amortecedor, que a gente já vem arrastando até agora esse exemplo, e vamos considerar uma entrada F de t e saídas do deslocamento Z. E agora eu quero colocar uma coisa a mais, eu quero colocar a força da mola entre a massa e o engastamento, que vai ser dado por K, que é a constante de mola, vezes o deslocamento Z. E aqui a gente vai ter a nossa equação, que a gente já vem usando há muito tempo. Primeiro passo, identificar as variáveis de estado e as entradas. Eu já vi que para esse sistema de segunda ordem eu tenho que usar o Z e o Z ponto. Para facilitar a escrita, eu estou transferindo esses nomes para x1 e x2. Então, se eu tenho variáveis de estado x1 e x2, que é Z e Z ponto, o meu x ponto vai ser x1 ponto e x2 ponto, certo? Isso vai ser igual ao quê? Z ponto e Z2 ponto, certo? Lembrando, para cada uma das variáveis de estado, eu preciso ter uma equação diferencial que define exatamente essa derivada, certo? E aqui eu vou ter uma única entrada, certo? Então eu vou também trocar a nomenclatura de F para o 1 para facilitar o entendimento, para colocar na estrutura que a gente conhece. Bom, agora eu já tenho as variáveis de estado e as entradas, vamos escrever as equações de estado. Lembrando que as equações de estado são o quê? As derivadas das variáveis de estado em função das próprias variáveis de estado, entradas e o tempo. Então, a ideia é escrever tudo em termos das variáveis de estado e suas derivadas também, certo? E as entradas U, e isolar a derivada de x, para a gente poder ter exatamente nesse formato aqui. Tá? Então, se a gente for trocar a nossa equação diferencial original pelas variáveis de estado x1 e x2, que a gente colocou como equivalentes a z e z ponto, vai ser o quê? M, z2 pontos virou o quê? x2 ponto, certo? Usa apenas variáveis de estado e as suas derivadas. Tenta usar sempre as variáveis de estado. As que não tiverem contempladas aqui, aí você usa o x ponto. Então, M, z2 pontos virou M, x2 ponto, certo? O único z2 ponto que eu tenho está aqui, no x ponto. Mais C, z ponto. Z ponto, eu sei que é x2. Também é x1 ponto, né? Mas eu quero o mínimo de x ponto para eu poder isolar e escrever nesse formato, certo? Então eu uso o máximo que der as variáveis de estado primeiro. Então em C, z ponto vira C, x2. Mais K, Z. Z eu tenho aqui no x1, então fica K, x1. Igual a F, que agora eu vou trocar para U1, certo? Então, aqui eu já vou isolar a derivada de x que eu tenho aqui, certo? Aqui eu só tenho um único x ponto. Eu poderia ter um outro x1 ponto aqui, mas não me interessa. Eu tenho que tentar usar o máximo de variáveis de estado, não as suas derivadas. Então eu isolo o x2 aqui, e eu tenho essa equação a partir da nossa equação diferencial original. Eu tenho que agora também achar uma equação diferencial que indique o x1 em termos das variáveis de estado. Aqui ficou trivial, certo? Se x1 é igual a z ponto, eu sei que z ponto é igual a x2. É a mesma coisa, certo? x1 ponto é z ponto e x2 é z ponto. Isso aqui é só um artifício matemático para eu definir uma equação diferencial para x1 ponto em termos das equações das variáveis de estado originais, certo? x1 e x2. Eu tenho que colocar nesse formato. No lado esquerdo, um único x ponto, e no lado direito, apenas variáveis de estado, entradas e t. Tá?
Bom, escrevendo as equações de estado, agora a gente tem que, no terceiro passo, escrever as equações de saída. A minha saída de interesse é Z e KZ, certo? Eu quero o deslocamento Z da massa. E estou interessado também na força que a mola está fazendo entre a massa e o engastamento por algum motivo. Tá? Então, eu tenho que colocar nesse formato aqui. Y, que é o meu vetor de saídas, que é Z e KZ, que eu vou renomear para Y e Y2, é igual a variáveis de estado, x1 e k vezes x1. Certo? Nesse lado direito, eu posso ter apenas variáveis de estado, entradas e t. Certo? Bom, tendo equação de estado e tendo equações de saída, eu posso verificar se isso realmente é linear, e se for, eu escrevo em formato matricial. Certo? Então, vamos escrever aqui o vetor x ponto. O vetor x ponto vai ser o quê? x1 ponto, x2 ponto. x1 ponto é igual a x2. x2 ponto é igual a u1 menos cx2 menos kx1 sobre m. Então, esse vetor x1 ponto, x2 ponto vai ser igual ao quê? Elemento x2, e o elemento que equivale ao x2 ponto vai ser u1 menos cx2 menos kx1 sobre m. Eu vou separar agora esses termos para isolar, para deixar separados os termos de x1, x2 e u1, para facilitar a escrita no formato matricial. Tá bom? Então, para o x1 ponto vai ser só x2. Já é um único termo e é linear mesmo, certo? É só o x2 multiplicado por uma constante. A segunda equação eu vou ter u1 dividido por m, então é 1 sobre m vezes u1, menos c sobre m vezes x2, menos k sobre m vezes x1. Certo? Então aqui eu já tenho tudo separado. Eu posso escrever no formato matricial. Então, primeira linha no formato matricial, x1 ponto. x1 ponto é igual a x2. Então, a primeira linha aqui das matrizes multiplicada pelos vetores tem que dar x2. Como não tem nenhum u, então aqui é 0 vezes o 1. Certo? Não tenho nenhum 1 nessa primeira equação. Aqui a matriz A, que multiplica o vetor x, tem que dar x2, certo? Então é 0 vezes x1 e 1 vezes x2. A segunda linha é o x2 ponto. x2 ponto, agora eu tenho 1. Então, a segunda linha do vetor B vai dar 1 sobre m multiplicado por 1, para dar esse termo aqui. Certo? E agora eu vejo, o que multiplica x1? Menos k sobre m. Menos k sobre m, então na primeira coluna, que vai multiplicar por x1. O que multiplica x2, que está na segunda coluna? Menos c sobre m. Então, menos c sobre m fica na segunda linha, segunda coluna. Certo? Pronto, a gente já tem as matrizes A e B da equação de estados, do x ponto, no formato matricial. O y, ele também a gente faz a mesma coisa. É y e y2, que vai ser o quê? Z e KZ, certo? Como não tem nenhum U aqui, então é 0 e 0, que vai multiplicar o 1, tanto para Y1 quanto para Y2, certo? Agora, Y1 é igual a x1. Então, a primeira linha vai ser 1 que multiplica x1 e 0 que multiplica x2. Então, vai dar simplesmente x1. O Y2, que é igual a kx1, vai ser k que multiplica x1 e 0 que multiplica x2. Então, eu vou ter só kx1 aqui também. Então, essa é a matriz C e essa é a matriz D da equação de saída no formato matricial. Bom, então, essa é a representação no espaço de estados do meu sistema. E eu posso usar agora essas matrizes A, B, C e D, que estão definindo completamente o meu sistema, e colocar nos pacotes de software para fazer as simulações também desse jeito também, certo? Mais para frente a gente vai usar esses parâmetros para a gente fazer o nosso método de solução também. Bom, o segundo caso que a gente vai ver é o controle de HIV. Eu vou ter os HIVs livres no sangue, que infectam as células. Eu quero, como resposta no nosso corpo, o corpo vai produzir mais células CD4. E isso vai
aumentar a infecção também e por aí vai. É um sistema que se autoequilibra, em que você vai ter células disponíveis sendo infectadas pelos vírus, que vão gerar mais vírus, e as células infectadas vão reduzir o número de células saudáveis disponíveis também. Então você vai ter um sistema que eventualmente vai entrar em equilíbrio. Então a gente já viu, as equações diferenciais são não lineares, certo? Então tem o meu a minha derivada no tempo do T estrela, que é as células infectadas, e número de vírus também. Isso aqui em si já está no formato, certo? X ponto, variáveis de estado T estrela e V. Eu tenho uma derivada para cada uma delas. E aqui do lado direito, eu tenho tudo em termos de T estrela e V, e as entradas o 1 e o 2, certo? Que é a efetividade das drogas. Então, isso aqui por si só já está no formato de equação de estado, certo? Isso aqui já é uma representação no espaço de estados não linear. Agora, a gente já viu que a gente pode calcular o equilíbrio, certo? Para uma entrada definida. Nesse caso eu quero que a efetividade das drogas seja 0. O 1 e o 2 são 0. Para essa entrada igual a 0, eu vou calcular qual que é o estado de equilíbrio. Então, eu sei que a minha derivada no tempo do T estrela e do V, que é igual a isso aqui, vai ser igual a 0. Então, com esse sistema aqui, eu acho o meu equilíbrio, como a gente já viu nas aulas anteriores, certo? E as constantes que a gente for achar na linearização também vão acabar sumindo, como a gente já viu na aula de linearização. Então, ó, essas são as equações linearizadas, certo? Em torno do ponto de interesse, certo? Ponto de equilíbrio, com as entradas já definidas. A gente já mostrou na linearização que isso aqui, por definição, a gente igualou a 0. Isso também igualou a 0. Isso também igualou a 0. Então, eu simplesmente tenho que usar essa parte aqui, em que eu vou substituir as entradas e variáveis de estado pelo valor de equilíbrio que eu encontrei. E vou ter várias constantes multiplicadas pela minha perturbação. No T, no V, nas entradas e no T estrela também. Certo? Então isso aqui já está exatamente no formato que eu preciso para escrever já o formato matricial. Certo? Então, ó, substituindo minhas variáveis de estado no equilíbrio, certo? E a minha entrada também do equilíbrio, eu estou considerando agora que as minhas variáveis de estado vão ser as perturbações, as minhas entradas vão ser as perturbações na entrada em torno de 0, certo? E eu estou interessado no X3, o quanto que está variando o número de vírus livres, que é uma variável bem interessante para a gente, de interesse, certo? Para quem está infectado pelo vírus HIV. Que o ideal é você zerar o máximo que der isso aqui, certo? Para que o seu corpo consiga se recuperar. Então, nesse caso, o meu Y é o V só. Então, eu só tenho um único Y1, e a matriz C vai ser o quê? 0 multiplicando x1, 0 multiplicando x2 e 1 multiplicando x3, porque eu só quero x3, certo? Só quero ver. E não tem nenhuma entrada que vai interferir também. Eu só quero o x3, eu não quero W1 e W2, certo? Que eu nomeei a entrada W1 e W2 para não confundir com o 1 e o 2, certo? Então, a primeira e única linha da saída vai ser 0, que vai multiplicar por x1, 0 que multiplica por x2 e 1 que multiplica por x3. Aqui eu vou ter também o 0 multiplicando pela entrada 1, 0 multiplicando pela entrada 2. Certo? Então essa aqui é a minha equação de saída no formato matricial. Pegando aquela equação linearizada que a gente tinha, como x1 sendo a derivada da perturbação em T, x2 a derivada da perturbação em T estrela, x3 a perturbação no número de vírus, tudo derivado no tempo, eu posso também construir para x1 o que multiplica no x1 ponto, né? O que multiplica x1? Menos d menos beta v barra nada de x2,
e menos beta t barra para x3. Aqui eu tenho alguma coisa também multiplicando a entrada W1, certo? Que era o 1. Então eu vou ter beta t barra v barra multiplicando W1 e 0 multiplicando W2. Lembra, na primeira equação não tinha nada da segunda entrada, certo? Na segunda entrada, que tinha a ver com o número de células infectadas, a segunda variável de estado, que seria a perturbação em T estrela, eu tenho também um termo que multiplica, certo? Só que com a inversa com a entrada 1, certo? As células que eu estou perdendo de célula saudável, eu estou ganhando em célula infectada, certo? Então eu tenho menos beta t barra v barra multiplicando W1 e 0 multiplicando W2. Aqui eu também pego todos aqueles termos que eu já isolei, constante multiplicado pelas minhas perturbações. Eu coloco nessa linha, o que multiplica x1, x2 e x3. E a terceira equação, a mesma coisa, certo? Como eu já coloquei tudo nesse formato aqui, é simplesmente verificar quais constantes multiplicam cada uma das variáveis de perturbação das variáveis de estado ou das entradas. Certo? Então, era isso por hoje. Qualquer coisa, escreva um e-mail ou entre em contato.